Oi, meu nome é Agatha e você está escutando São Paulo Isolada. Eu moro no Jardim Nakamura, no Instituto Favela da Paz, que é um instituto morada. E sou mãe, sou ativista, sou cantora, compositora, poetisa. Na verdade, não sou, né? Estou. Em certos momentos estou mãe, em certos momentos estou compositora. Eu sou mulher, sou preta, sou periférica. É isso. No começo, eu juro que demorou um pouco a ficha cair, porque foi tudo muito rápido, né? Começou as notícias de um suposto vírus, e depois praticamente veio fiquei em casa. E a vida tomou outro rumo, né? A gente que é acostumado, sempre tá com gente, né? Aqui o Instituto, a gente sempre estava recebendo pessoas, né? Sempre estava tendo atividades presenciais. E aí a gente teve que parar e conviver só com as pessoas que moravam aqui. As coisas, né, que não eram privilégio se tornaram privilégio, como, por exemplo, poder morar e viver com mais de 10 pessoas, né, no quintal. A gente começou a apreciar mais, né, na pandemia, então se tornou algo essencial a convivência e a gente sempre teve esse privilégio de poder ficar juntos. E a gente se fechou, os projetos começaram, né, a surgir como que a gente vai continuar, né? Se é preciso, se é essencial, como que a gente continua mesmo à distância. E aí foi que a gente começou a estudar mais essa parte online, que a gente começou a ter que entender como que funciona a conexão para além da internet, né? Mas como que a gente consegue se conectar com o outro. E aí surgiu os projetos de live, né? Aqui para a gente incentivar a música periférica, né? A música local. E os outros projetos, né? Como, por exemplo, eu tenho um espaço vazio, que é um projeto com jovens, né? De autopesquisa, né? Para a gente conseguir entender, compreender um pouco mais sobre qual é a nossa relação com o mundo, qual é a nossa relação com o outro. E aí a gente, nesse momento, teve que pensar como que a gente faz isso de uma forma online, né? Como que você consegue criar um campo de confiança onde as pessoas comecem a falar coisas profundas através da internet. E uma das descobertas, né, que a gente teve foi que é quando o coração ele se conecta à distância, né, e a qualquer lugar. Então pode ser presencial ou não, o coração tem essa capacidade de se conectar. E foi no começo a pandemia, deixou a gente um pouco de cabeça para baixo, mas eu acho que como tudo na vida também é uma oportunidade de surgir e evoluir coisas novas, né? Então ainda que tenha sido muito difícil e está sendo difícil, né? As mortes, né? Cada dia a gente perde pessoas próximas, pessoas distantes, isso tem mexido muito com a gente. Mas dentro desse caos a gente também tem encontrado algumas fontes, né, que faz com que também seja a solução de alguns problemas que a gente tem antes da pandemia e que agora venham à tona. Faz quanto tempo que você tá no Instituto Favela da Paz? Conta a sua história, assim, a sua história com o Instituto. E como, em que projetos você tava e está trabalhando agora também? Sempre que eu trago o Instituto, eu também trago a história da minha adolescência, porque vem de lá, né? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito curiosa, e nunca aceitei é isso, porque é isso e pronto. E uma das coisas que mais eu questionei na minha adolescência foi a educação, a escola, esse espaço, né? De como que a gente não tem espaços de criatividade, onde a gente não tem espaço para se conhecer, para se entender, e a gente é colocado dentro de vários padrões e que a gente quase nunca se encaixa. E por que que eu passaria minha vida toda lutando para entrar em padrões que eu não quero e que não se encaixam e nunca vão conseguir me encaixar dentro deles? Essa tem sido, né, sempre uma questão. Tinha uma professora super incrível, chamada Suzy, e ela é parceira, né, do Binho, que faz sarau, e eles fizeram um evento chamado Felizes. E eu fui nesse evento, né, que é um evento de literatura brasileira, periférica, e eu fui, tava lá, e aí eu encontrei o Rafa, né, eu conheci o Rafa. O Rafael, a gente começou a conversar e ele falou do Instituto Favela da Paz. Ele falou que era um espaço onde as pessoas se descobriam, se conheciam, que surgiam projetos, e ele falou sobre educação, falou sobre Itamera, né, que é uma ecovila onde eles
né, o Instituto tem uma aliança. Eu fiquei simplesmente encantada e eu falei, não, eu quero conhecer. Né, nisso eu vim conhecer o Instituto e acabei ficando, porque quando eu cheguei tinha respostas para muitas das minhas perguntas. E aqui eu encontrei esse espaço de acolhimento, né, profundo sobre quem é você e o que você quer ser. Né, esse acolhimento incondicional de, ok, você vem como você tá, e aí o processo a gente caminha junto e vai melhorando. Então, quando eu cheguei aqui, já tinha muita coisa, né? Já tinha o Fábio com o laboratório sustentável, biogás. Quando eu olhei o biogás, ele não acredito que é possível fazer gás de cozinha com restos de comida. Eu fiquei impressionada com aquilo. E como que aquilo era possível dentro de uma periferia, dentro da favela, que as informações para a gente sempre chega depois. E como que nesse lugar chegava esse tipo de informação, né? E aí a cozinha da Ellen, comida vegetariana, que eu nem sabia que existia. Na verdade, eu sempre comi muita carne na minha família, vem de origem nordestina. Então a gente sempre comeu muita carne e começar a entender, né, que não é comer ou não comer a carne, mas ter consciência do que eu estou comendo, foi incrível, né? Enfim, eu me deparei com pessoas incríveis, assim, aí eu conversei com o Claudinho e aí falei, da onde esse homem surgiu, né, com esse pensamento, com essa visão muito, muito futurística, muito atual também. E aí eu comecei a falar, não, eu quero fazer parte disso também, eu quero entender qual é o meu propósito de vida. E aqui eu encontrei esse espaço para ir explorando. Então eu fiquei fazendo parte de um pouco em cada projeto. O primeiro projeto assim que surgiu foi o Nascente dos Sonhos, que é um projeto de educação, né? De incentivar os jovens a sonhar. Então a gente ia nas escolas públicas e abria uma jornada dos sonhos com os jovens para incentivar eles a sonhar. E através dos sonhos, né, também se conhecer um pouco mais. Então era um processo de autoconhecimento. Esse foi o primeiro projeto assim que a gente teve aqui. Né? Passou um tempo, a gente teve o Plano Jovem, que foi até uma parceria com a dona Eda Luiz, que é uma educadora também fantástica. O projeto era para auxiliar os jovens a entrar no primeiro emprego, né? E acabou que se transformou em autoconhecimento de novo, porque a gente percebeu que antes de eles saberem, né, o que eles querem fazer, eles precisavam saber quem são eles. E foi aí que eu percebi também o quanto que é importante estar junto mesmo no processo, né? Onde as coisas não tem, sou educadora e você é aprendiz, mas os dois fazem o mesmo papel no mesmo momento, né? E aí ele chegou num ciclo, né? Fechou um ciclo, e aí surge o Espaço Vazio, que é um projeto de autopesquisa, né, para o desenvolvimento humano, onde a gente traz questões e discute, e olha e tenta compreender como que é a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com nós mesmos. Enfim, a gente vai falando sobre temas que estão muito presente e que não é só individual, mas universal, né? Como poder, dinheiro, amor, sexualidade. A gente vai trazendo esses temas com mais profundidade e para compreender um pouco mais sobre a nossa existência e do porquê a gente veio para o mundo, né? Como que foi essa adaptação para o modo à distância? Como que é falar com esses jovens através de uma câmera, sabe? Bom, o projeto que a gente fez, né, que a gente continuou mesmo assim à distância, é o Espaço Vazio. No começo eu tive um pouco de resistência, né, de fazer o Espaço Vazio, porque, cara, a gente aborda temas muito profundos, às vezes bem, né, tipo, vamos falar de dinheiro, aí as pessoas pensam, dinheiro é uma coisa simples de se falar. Mas a gente não vai falar só sobre dinheiro, a gente vai falar sobre a relação que a gente tem, né, com o dinheiro, a forma que a gente enxerga, né, o dinheiro, como que é esse dinheiro quando está na nossa família, quando está nas nossas mãos, né, qual a responsabilidade disso tudo. E aí a gente vai entrando cada vez mais profundamente em contato, né, com a nossa essência e com a gente. E aí é muito difícil porque o presencial você tem essa capacidade de perceber gestos, né, o ambiente, tudo, né, se a pessoa saiu mexida, se a pessoa precisa de um suporte ou não. Online, né, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de compreender, né? A pessoa desliga a câmera e você não sabe mais como que está sendo depois, né? Quando ela sai dali. Então essa foi uma das preocupações mais intensas assim, que a gente teve e antes de começar a gente pensou muito, pediu muita orientação. Eu costumo pedir muita orientação em sonhos, né? E eu recebo muitas respostas e, enfim, reflexões através dos meus sonhos. E então tudo começou a guiar para um lugar onde
eu ia saber a hora que isso tinha que acontecer. Por incrível que pareça, os próprios jovens começaram a pedir isso. Pelo amor de Deus, preciso de alguma coisa porque eu vou enlouquecer aqui dentro de casa, né? E aí a gente decidiu abrir esses espaços de conversa. Foi muito incrível porque foi algo totalmente intuitivo. E a gente foi deixando acontecer, portanto que não teve dia que começa e dia que acaba. Foi uma jornada que se concluiu por si só. E aí a gente percebeu essa conexão, né? Como que é importante a gente poder entender que a conexão não se trata de presença física, né? Mas realmente se trata de conexões profundas e muito intensas que a gente não consegue nem explicar. Tem uma coisa que o Claudinho sempre diz, eu trago ele muito como referência, assim, nesse lugar do invisível, é que ele fala que a gente não precisa de nada para se comunicar, que a gente já se comunica. E que talvez seja daí que tiraram a informação do celular, da internet, porque isso já acontece de uma forma muito orgânica. Quando você sente saudade de alguém, provavelmente essa pessoa também está conectada com você e você está sentindo aquele momento juntos, né? Então, isso é uma coisa muito antiga e não atual, não é uma descoberta, mas é uma reconexão ancestral mesmo, né? Então, a gente percebeu isso quando a gente começa a se conectar profundamente com o outro atrás das telas, né? Enfim, a gente continuou, a gente passou pelo processo, eles escreveram até, a gente até acabou fazendo um livro, né, do Espaço Vazio, de celebração mesmo, assim, cada um escreveu um pouquinho e trouxe um pouquinho a visão de quem sou eu, né? Os projetos têm sido muito incríveis. Acho que o ser humano tem essa capacidade de se adaptar a qualquer situação, por mais terrível que seja, e sempre tem esperança nesse lugar. Sempre tem uma solução, sempre tem algo que emerge de tudo, até mesmo do sofrimento, né? Ai, que lindo isso. Muito legal. E aí continua com várias turmas, assim, tipo, teve uma que se encerrou, aí fez esse livro, e aí tá começando outra, assim, é contínuo o processo? Na verdade, eu dei uma pausa para sentir, né? Como que vai vir novamente, se precisava fazer alguns ajustes. E por incrível que pareça, ontem, né, a gente também tomou essa decisão de abrir mais uma turma. E a gente vai fazer uma jornada das histórias, onde a gente vai conversar sobre as nossas histórias, né, e sobre como que é isso, né, a gente sempre tem uma história narrada pelos nossos pais, pelos nossos avós, e a gente acaba esquecendo do motivo, do porquê eu escolhi vir também para esse mundo. E a gente tenta se conectar, né, nessa jornada com esse motivo maior, do porquê eu resolvi vir para o mundo e o que eu tenho a oferecer, né? Desse vazio que não é sobre falta, mas é sobre espaço para emergir ideias, coisas novas. Legal. É super necessário no momento como o de agora, né? Ainda mais como jovens, pensar nisso, de como vai ser essa volta também, né? Pelo que você anda percebendo nas conversas nesse projeto com esses jovens, e também como uma jovem que você como que você percebe que estão os ânimos deles e o seu também diante da situação da pandemia aqui no Brasil? Bom, acho que é um momento muito desafiador para todo mundo, mas bastante mesmo para o jovem, porque é uma idade, né, onde a gente está descobrindo muita coisa, né? E eu percebo que quanto mais novo, né, mais triste parece ser, porque as experiências são limitadas, né? Porque, enfim, a gente adora conhecer gente nova, conhecer coisas novas, até mesmo para formar um pouco, né, sobre as nossas ideias, né, mesmo, e a nossa relação com o mundo. E isso é alterado, né? A gente tem que aprender a desenvolver nossas relações através da internet, dos meios virtuais e dessas conexões invisíveis, mas na prática mesmo, né, de frequentar lugares, de expressar suas ideias, né, através do seu corpo, dos seus gestos, das suas escolhas, tudo isso é modificado, né, às vezes até mesmo reduzido. Eu estava conversando com um jovem de 14 anos, o Vinícius, e ele estava trazendo, eu não tenho vida social. E aí eu falei assim, mas como não? Você precisa ter vida social, né? E brincando, e aí eu parei para me dar conta de que realmente, né? Faz quase, já tem mais de 2 anos que a gente está nessa confusão incrível. E realmente, como ele vai criar uns laços sociais se ele não tem como a gente estar
convivendo com outras pessoas, né? A gente perde essa conexão do afeto do físico, né? De abraço, de ter alguém presente ali perto, até mesmo nessa questão, né, agora, de se relacionar, de namorar, de beijar na boca, tudo isso virou uma questão, né? As pessoas precisam estar se cuidando o máximo e, enfim, às vezes acha uma brecha que segura que dá para ter esses tipos de contato, porém não é todo momento e não é toda hora e não é com todo mundo. Então eu vejo que tem sido muito desafiador, né, essa questão da relação humana mesmo. Né? E isso tem trago muita crise existencial, porque na verdade o que dá sentido à vida são as relações. E nesse momento a gente tem que se relacionar de uma forma alternativa, né? De outras formas, a gente tem que procurar formas para poder continuar se relacionando. E isso tem sido muito desafiador, assim, tanto para eles quanto para mim também. Você é mãe, né? Uhum. Como que tá sendo ser mãe no meio de uma pandemia? E ser mãe especificamente dentro do Estudo Favela da Paz, que é completamente diferente, né? Eu imagino. Porque vocês têm uma visão de criar os filhos de uma forma bastante coletiva. Pelo que eu ouço Uhum. falar, pelo Claudinho, pelo que ele falou também, da experiência dele e tal. Como que é criar o seu filho, a sua filha aí dentro? No meio de uma pandemia. Uhum. Bom, eu acho que, enfim, eu sou muito privilegiada, né, de estar aqui, de fazer parte dessa família, porque realmente, desde neném, o Pedro é criado coletivamente. Né? Então, ele sempre fala assim que não tem uma mãe, ele tem várias mães. E você perguntar quem são suas mães, ele vai citando os nomes das mães dele que ele escolhe no dia. Né? Os pais também. Ele fala, meu pai é o Claudinho, meu pai é o Fábio, meu pai é o Rafa. Ele vai trazendo, né, essas pessoas como referências de pai e mãe, porque realmente é assim que funciona, né? A gente educa junto. Então, isso eu me sinto muito privilegiada, porque existe um apoio verdadeiro nesse espaço, né? Onde, opa, preciso de um tempo, gente, preciso respirar. Então a Ellen pode ficar com meu filho, né? Aqui, por exemplo, o almoço é coletivo, então a Ellen, a maior parte do tempo, ela está preocupada em fazer o almoço. É algo que eu não preciso me preocupar, porque eu sei que vai vir uma comida de qualidade de nutrição mesmo, para além da alimentação, né? Então, eu sinto que essa parte eu tenho muito privilégio. Mas também, como toda criança, tem esses desafios, né? As crianças aqui têm idades diferentes. Então, elas brincam juntas, mas em tempos diferentes de idade de pensamento, em processos diferentes. E aí eu pego o Pedro às vezes falando, mãe, eu quero ir para a escolinha. E não é a escolinha, mas os amiguinhos, né? Ter esse espaço de crianças com 4 anos também. Então, vejo que tem esses tipos de desafio, porém, é muito mais privilégio do que desafio nesse lugar, né? Uma mãe sozinha, né? Eu não tenho essa solidão da mãe. Eu tenho pessoas que apoiam isso, eu tenho pessoas que apoiam, que entendem quando eu falo assim, gente, eu tô cansada, hoje eu não queria ser mãe. Né? Aquele sentimento que dá até remorso de falar, né? Não, não gostaria de ser mãe, hoje eu gostaria de ser só a Agatha, escolher a hora que eu quero comer, a hora que eu quero tomar banho. Então, eu me sinto muito abençoada mesmo. Né? Também eu vejo no Pedro que o quanto que faz diferença, né, a pessoa ser criada por um coletivo, mas que tem o mesmo propósito, né, de servir a vida. Então, ele recebe sempre informações que nunca são informações de crenças ou premissas do adulto, mas é uma informação talvez que ele precisa escutar naquele momento para formar uma base, né, para ele conseguir dar os seus próprios passos, né? Então, aqui a gente sempre incentiva a criança a ser o que ela veio ser no mundo, né? Então, não tem essa preocupação de, vão ensinar isso, isso e isso que não tá, que eu não gostaria na criação do meu filho. A gente entra em uma coisa muito orgânica aqui, né? Não, tanto o Pedro em relação às pessoas, quanto eu em relação às outras crianças aqui, né? Eu costumo falar, nossa, eu não tenho filha, né, menina,
Adolescente piorou, né? Mas eu tenho ao mesmo tempo, porque a filha da Ellen é a Samara, né? A pessoa que eu mais, mais convivo, assim. E ela vive, ela faz tudo que ela faz com a mãe dela, ela faz comigo, né? De pegar roupa, de pegar maquiagem, coisas de unha, essas coisas todas que eu pensei, eu não vou ter isso porque eu tenho um filho homem, quando eu engravidei, né? Já não faz mais parte da minha vida, porque a gente acaba tendo esse convívio. É muito legal, tem coisas que ele vai se identificar mais comigo, mas também tem coisas que ele vai se identificar mais com a Ellen. E criar esse espaço é muito, muito, muito bom. Agatha, como que você vê esse Brasil pós-pandemia? Como que você imagina que vão estar os ânimos nas ruas? Ou como que você acha que as pessoas vão estar também? Olha, acho que o brasileiro ele tem essa capacidade de celebrar muita coisa, né? Eu acho que vai ser uma celebração. Acho que a gente tem sempre isso muito forte de valorizar nossas conquistas. Eu acho que passar por tudo isso é uma conquista. É algo que a gente tem que se orgulhar muito, porque a gente passou por muita coisa. E eu vejo todo momento, né? Tem humor com isso, tem tudo em situações que são difíceis. Eu também sinto que se criou uma consciência também disso tudo, né? Além de toda a tristeza, além de todo o desespero, e não romantizando esse momento, a gente também cria consciência com os processos difíceis da vida. E acho que a gente criou muita consciência, principalmente do coletivo. Eu vejo pessoas sendo muito mais coletivas, né? Valorizando muitas coisas que antes não eram valorizadas, né? Como que vai ser a gente poder ir livremente na casa de quem a gente ama e abraçar essa pessoa? Como que é a gente dá um beijo na boca de alguém que a gente acabou de conhecer depois de tudo isso, né? Eu vejo que as pessoas estão reparando mais detalhes, que as pessoas estão cultivando mais os laços afetivos, né? Aceitando mais coisas. Uma coisa muito interessante é que nesse tempo, como a gente ficou a maior parte do tempo em casa, e teve muito conteúdo online, a gente começou a aprender coisas que a gente não dava importância antes. Então, eu até escutei uma vez, mas eu já escutei mais de uma pessoa, na verdade, falar sobre, nossa, agora essa coisa de racismo tá na moda, né? Tá todo mundo falando. E uma parte de mim se irritou muito em escutar isso, e outra parte de mim achou engraçado, porque sempre existiu essas questões. Só era jogada por debaixo do tapete. E agora, como a gente está tendo tempo e espaço, a gente está falando sobre essas coisas e está encarando, né? E aí a gente vai tomando consciência. Então, não é passado, não passa mais esse tipo de coisas, né? A informação chegou em muita gente, até pessoas mais velhas começaram a entender, compreender que não é uma opinião, que não é uma simples coisa, que isso traz outras coisas, né? Então, eu vejo que esse momento, por mais difícil, trouxe uma evolução nesses campos de consciência humana. E eu tenho muita esperança de que quando isso tudo passar, a gente vai dar um salto enorme, assim, à humanidade, né? Ou uma oportunidade de dar esse salto enorme. Eu não sei se a gente vai dar, mas a gente tem essa oportunidade de começar mais conectado com o nosso coração, né? Eu vejo que essa pandemia, ao mesmo tempo que proporcionou muitas coisas que doeu muito, também proporcionou esses espaços de escolha, de escolher viver uma vida mais conectada com o que você acredita, com o que você mais gosta. Tem uma coisa aqui na periferia que aconteceu, que é muito bonito, né, que eu olho muito, é como surgiu novos trabalhos, sabe? Como surgiu novos comércios, como surgiu a economia local, como a gente está incentivando essa economia local, né? Então, às vezes a gente vai pedir muito fast food, né? Porque está dentro de casa, então a gente pede onde é mais perto, mais próximo, e a gente apoia essa economia local. Então, cria uma consciência também de que aqui a gente tem coisas incríveis, e aí surgem ideias incríveis. Desculpa o barulho. Imagina. Coisas que a gente só tinha acesso no centro de São Paulo, a gente tem acesso hoje na nossa rua. Agatha, você pensa na morte? Eu penso na morte. Na verdade,
Eu acredito muito que a gente morre todos os dias. E eu penso muito na morte, do que precisa morrer em mim, que ainda não morreu. E também penso nessa morte de deixar de existir nesse corpo, nessa vida. Teve um momento que eu pensei, que eu parei para pensar muito nisso, foi quando eu fiz uma viagem para o México. E lá eu fui bem no dia, bem na temporada que eles estavam celebrando a morte. E eu fiquei encantada, porque é um tema que a gente sempre foge, né? Ninguém quer morrer. Quando você vai falar de morte, as pessoas falam, vira essa boca para lá, não vamos falar da morte. E eu comecei a entender quando eu cheguei lá, né? Um dia eu tive uma experiência muito forte que foi chegar na casa de uma mulher que estava quase morrendo e as mulheres, né, amigas dela foram para fazer uma despedida daquele corpo e falar para ela deixar ela ir. A alma dela gostaria de ir, ela precisava entender isso, né? Que o corpo já não estava mais aguentando. E falou para a família que eles precisavam também deixar ela partir, porque ela estava lá por eles. E eu olhei aquilo tudo e achei incrível, porque eu não sei se eu teria coragem de olhar para alguém que eu amo e falar: não, você precisa morrer. Né? Eu falo: não, a gente quer sempre lutar pela vida, porque a gente quer que as pessoas, né, fiquem vivas, independente. E aí, naquele momento, eu pude entender um pouco, né, sobre esse desespero do desconhecido. A gente não conhece a morte, né, o depois. A gente tem ideias, crenças, fé, mas ninguém nunca tem a certeza do que acontece, né, depois da morte. E é algo que eu penso, né, nessa passagem, mas eu penso mais em como eu posso ser caminho também enquanto viva, né? Para que essa existência seja apenas essa finitude, né, seja apenas o fechamento de um ciclo, né, mas também portas para outras de outras pessoas que continuam a vida. Como que você avalia as autoridades lidando com a pandemia? Isso tanto ao governo federal quanto estadual. Na verdade, é uma coisa que me entristece muito, porque a gente não está falando só de política, a gente está falando de vida. Quando a gente fala sobre decisões que trazem vida, é algo muito simples. Você não precisa nem ter estudo acadêmico, nem saber de muitas coisas, nem ter viajado muito. É quase instintivo a gente saber que a vida importa e que ela vem em primeiro lugar. Independente da sua crença, independente de tudo, é instintivo, né? Então, eu olho para isso tudo e falo, caramba, como que é possível, nessa altura do campeonato, a gente ainda ter posturas como essa, decisões como essas, que levam à morte de mais de 400 mil pessoas, sabe? É muita gente que morre, é muita falta de valor e fé na vida. É muito triste. E isso faz com que a gente crie vários tipos de sensações e desejos, às vezes que nem pertencem a gente, né? Mas é quase que todos os dias a gente alimentam a gente nesse lugar, né? Eu acho, eu não tenho nem palavras para dizer, mas eu sou totalmente a favor da vida. Isso torna automaticamente eu contra esse desgoverno, né, e essa politicagem que é a favor do seu próprio ego, que é a favor do seu poder incondicional, né, ainda que isso tire vidas. E aqui em São Paulo, como que você avalia? Olha, acho que não está diferente do quadro do Brasil inteiro, não. Muito descuido, muita desinformação, muita falta de cuidado, falta, enfim, de base mesmo para enfrentar, né, essa pandemia. Eu estou em São Paulo, mas eu estou na periferia de São Paulo também, onde eu vejo que as pessoas são forçadas a ir trabalhar, porque essa história de que você tem que as pessoas querem trabalhar, na verdade as pessoas não querem passar fome, na verdade as pessoas não querem morar debaixo de uma ponte, então por isso que elas vão trabalhar. Mas se elas pudessem escolher, né, ficar em casa e ter segurança, né, de que vai ter a sua alimentação, que vai ter moradia, elas ficariam, eu tenho certeza que ficariam. Então eu vejo uma desumanidade imensa, né, e ao mesmo tempo eu vejo que é isso, né, faz parte de uma desestrutura de tudo.
de tudo, né? Muitas crianças ficam na rua brincando, porque, enfim, mora numa casa de um cômodo, de 2 cômodos, onde mora 10 pessoas, e é quase insuportável viver. E aí existem outros problemas, outras questões dentro dessas casas que fazem com que a rua ainda seja segura para essas crianças, mesmo na pandemia, né? Então eu vejo muito cenário triste, mas eu também vejo essa força que tem de sobreviver, né? A gente sempre está na luta por sobreviver. E nessa pandemia isso tem sido diário, né? A gente luta para sobreviver e tem sobrevivido, né? Então, morre 2, nasce 3 aqui na favela. É assim, tá sendo assim. Não que uma coisa ocupe o lugar da outra, mas é uma questão de resistência mesmo, né? Tem esse quadro que é preocupante em todo o Brasil e aqui não é diferente. Mas existe também essa oportunidade também da gente começar a se conhecer, porque ao mesmo tempo que a pessoa periférica, né, e que sustenta uma casa, tem que trabalhar, ela também percebe que se ela parar, tudo para. E isso já muda muita coisa. Quando a gente começa a entender que o nosso trabalho é essencial e fundamental, isso já muda muita coisa. Talvez não para essa geração, mas para a próxima. Elas vão entender que se a gente para, o mundo também para junto com a gente, né? Então a gente começa também a ter essa oportunidade de entender a importância que a gente tem para esse mundo, para esse país, para essa cidade. Como que você acha que você vai sair dessa pandemia? O que a pandemia despertou em mudança em você? Eu vou sair cansada, também, muito cansada, mas eu vou sair com muita esperança. E maior, maior. Sinto que tem coisas que a gente passa que traz mais força pra gente. Tudo que eu decidi fazer, né, na minha vida toda, eu nunca fui tão feliz nas minhas escolhas até agora, quanto agora, nesse momento, sabe? E esse momento mostra as escolhas que a gente fez. E eu tenho feito escolhas que eu me orgulho disso, né, de estar a favor da vida. E quando eu sair daqui, eu quero estar mais a favor da vida ainda. E aí eu sei o valor de poder estar presente fisicamente nos espaços, de poder fazer fisicamente as coisas, materializar as coisas. Então, eu tenho aprendido muito essa importância e o tamanho disso tudo. Então, quando eu sair dessa situação, eu acho que eu vou me sentir maior. E o que você quer para o futuro do Brasil? Acho que o que eu quero para o futuro do Brasil é a conexão profunda mesmo, né? Da gente com essa terra maravilhosa, com essa vida que a gente tem, com o nosso coração, com as nossas verdades, né? Eu quero que a gente levante a cabeça e dê a volta por cima mesmo, assim como diz a música, sabe? Que a gente possa, né, acima de tudo, estar conectado mesmo com quem a gente é, com o que a gente está fazendo com as nossas escolhas. Eu desejo isso. Eu acho que, enfim, só há mudança, né, e transformação quando a gente está nessa conexão profunda com a vida. Então eu espero isso, que a gente brasileiro se conecte, porque a gente tem essa capacidade muito rápida e muito forte de conexão e que a gente use isso como uma ferramenta de transformação. E o que você quer para o seu futuro? No meu futuro eu quero a mesma coisa. Eu quero conexão profunda com a vida, intimidade profunda com a vida. Que minha vida seja realmente ferramenta da transformação também. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.